Tiago Vinhas de Sousa. Numa primeira vida, Tiago Vinhas de Sousa, agora é o Dr. Tiago Vinhas de Sousa, psiquiatra. Até que ponto é que, falávamos agora em off, dizias que agora regressaste a jogar, não da mesma forma que jogavas, és profissional de ténis, da última vez que falamos. O que é que mudou na tua vida desde que deixaste o ténis? Houve uma mudança radical para conseguir enverdar por outra profissão. No fundo, ser estudante novamente universitário, tive que ter assim algumas defesas. Comecei de facto a jogar menos, a fazer outros desportos, também alguns desportos que não fazia por causa do ténis, por ser um desporto de alta competição muito exigente, mas depois percebi que foi um mecanismo de defesa, porque senão não conseguia estar a estudar e concentrado e a ver Roland Garros e a imaginar, e se tivesse sido, portanto, houve assim um corte um bocadinho maior do que o expectável, até um bocado radical. Primeiro ainda ia jogando nos interclubes, etc. Depois comecei a ter menos prazer, porque como treinava menos, comecei a estudar, o nível menos bom, e aí comecei a ter menos prazer, e depois aí é que afastei, e foi um bocadinho radical, nem sequer ver ténis, e aí talvez tenha sido uma defesa para estar na biblioteca e estudar, etc. Depois o curioso foi a escolha da especialidade teve um bocado a ver com o ténis, porque a psiquiatria, o pensamento teve muito a ver. A uma altura comecei a fazer meditação no México, a determinada altura, o poder do pensamento na alta competição, e depois o misturar a medicina e ter escolhido a psiquiatria teve muito a ver com a profissão anterior, no fundo. Tu dizias numa conferência, no primeiro seminário de saúde mental do desporto de alta competição, um atleta, a partir do momento em que acaba a carreira, não tem qualquer tipo de apoio. Quando é obrigado a entrar noutro papel, pode levar a uma crise de identidade. Isto acontece com muitos atletas que estão na alta competição. Eu vejo alguns atletas que só tinham planeado, de facto, aquela vida como profissionais, e é uma vida muito de ups and downs, de grandes conquistas e grandes... Intensa, não é? Muito intensa, exatamente. Emoções muito fortes, muitas derrotas, muitas frustrações, mas também depois grandes prazeres. E quando se via, quando era mais jovem, via as pessoas a chorarem quando ganhavam medalha de ouro, nem percebia muito bem, nos Jogos Olímpicos, etc. E depois percebo, portanto, o esforço é tão grande e tantas derrotas, depois quando há uma vitória, uma conquista... Uma descarga de adrenalina... Uma descarga de adrenalina enorme. Portanto, essas... pessoas que só imaginaram aquela profissão, entre aspas, não planearam propriamente uma segunda vida, que num atleta de alta competição acontece porque é uma carreira mais curta do que aquela até aos 60 e tais. É de curta duração, digamos assim. Curta duração. Portanto, é imperativo pensar que depois também vai ser prazeroso, eventualmente, estar num negócio, num clube, algo a ver com esse desporto ou outro, mas que a pessoa se sinta bem. Mas numa alta competição individual é tão exigente que quase que a pessoa não pode pensar mais nada. O foco é aquele. Portanto, todas as energias centradas naquela altura da vida, e aí sim pode haver uma crise de identidade quando se reformam, quando deixam, quando começam a cair, aquele cuidado à idade, à imagem que as pessoas têm dele, e de repente esquecem-nos. E de repente esquecem-nos. Portanto, essa situação é que é assim, um bocadinho um choque para quem está até aos 35, até aos 30, até aos 40, de determinada forma, e depois deparar-se com uma realidade que, olha, veio outro a fazer o que eu fiz, ou parecido com, e eu já não sou importante, não é? Portanto, não estou a falar de mim individualmente, mas sim. De outros atletas que estejam... Vamos falar um bocadinho de ti. Tu tens 45 anos, foste 622 ATP, ou 589, porque depois eu fiquei com esta dúvida. Tive a 589, então foi este o máximo de ranking. 34 pontos. Foste profissional de 96 a 2001, jogaste Taça Davis, jogos contra Tim Henman, por exemplo, que era top 10 do mundo, jogaste o Estoril Open,
e contra o Jan Semarin, por exemplo, que era 82 do mundo, e o Alex Calatrava, outros grandes jogadores. O primeiro jogo que tiveste no Estoril foi com o Pepe Imaz, não sei se te recordas disso. Que saudades é que tens desses tempos? Portanto, como disse, eu travei um bocadinho muitas das memórias para entrar noutra vida. Então vai buscar a gaveta hoje, que é para nós falar. É isso mesmo. Eu este ano tive um prazer enorme a jogar os interclubes, nem foi bem os interclubes, foi no Campeonato da Europa que o Clube 7 foi jogar essa fase final. E que joguei um singular e tive rasgos em terra batida, que era o meu piso favorito. Desse prazer em que tudo acaba e é só a bola e o adversário e aquilo que nós conseguimos fazer. Faz a ver aquilo que estava a acontecer. Espetacular. Portanto, a sensação foi muito semelhante, apesar de não ter o treino de outrora, obviamente. Uma experiência fora do corpo, estar a ver ali alguém a jogar. Espetacular. A experiência da competição em si, em que entro completamente na competição, aí lançou-me outra vez um desafio giro de não largar nunca mais a modalidade e o prazer que dá de facto jogar ténis e jogar, ou seja, de forma um bocadinho mais treinada, o prazer que é depois o jogo em si, a competição. A pessoa está a fazer desporto, nem nota que está a fazer desporto, está a jogar um jogo. Ora bem, tu é que és o especialista, mas deixa-me pôr isto desta forma. Será que é quase como um trauma, essa defesa que tu tens de, ok, a partir daqui eu vou guardar isto numa gaveta, quando perdemos alguém da nossa família, ou próximo, nós tentamos... Sim, sem dúvida. Não tenho muitas dúvidas disso, portanto... O desejo de ser atleta de alta competição desde novo, pronto, a imaginar grandes conquistas, a ter ídolos a nível mundial, não é? E depois, obviamente, com um jogador de alta competição que tenta, num circuito internacional, opa, não tem limites. É até o máximo conseguir, o limite é o céu. E portanto, quando vemos outros assim ao nosso lado, como o Ferrer, por exemplo, a disparar, ir até número 1, isso causa algum sofrimento, alguma frustração que temos que conseguir tolerar e entender o nosso limite, a nossa posição nesse desporto, nessa profissão. E portanto, em determinadas idades, fazer logo processar isso tudo não é fácil, mas é um crescimento ótimo. Recordo-me, tu eras, na altura, tu apanhaste os 4 mosqueteiros, no Marcos, Choupinha Silva, Bernardo Mota e Manuel Couto. Chegaste a treinar com o Emanuel, porque o treinador era o mesmo, era o Cláudio. Isso mesmo. Há ali uma altura em que toda a gente dizia, o sucessor é o Tiago Vinhas de Sousa, é o Nuno Matias, é o André Lopes, eram vocês. O que é que... Claro que a fasquia era muito elevada, porque estamos a falar de jogadores. O Vinhas Silva foi o número 1 do mundo júnior, o Nuno Marcos foi talvez o melhor jogador português de sempre. Porque há muita gente que diz isso, outros dizem... Desde muito novo. Desde muito novo, não é? Portanto, resultados incríveis. Causaram-te, ou puseram em cima dos teus ombros muita pressão. Mota, etc. Era uma diferença muito grande para os pares na altura. Sim, mas eram vocês os três, os sucessores, tu, André, mais ou menos, tu, André e o Nuno Matias, eram aqueles que estavam ali à bica para sucedê-los. Eu acho que a minha opinião é que neste desporto, na alta competição do ténis, é tão difícil que não pode haver segundas opções. Está a dificultar, mas eu tenho aquilo. Ou, e tal, sou francês e tenho iates em Saint-Tropez, não sei o quê. Não. É só esta opção. Só esta opção. Não tem outra opção. Portanto, é continuar. Olha, este ano está mais ou menos, estou a 400 ou 300 ou 200, pode ser que depois seja melhor. E tentar, toda a gente quer, não é? Entrar ali top 100 e depois ir o mais longe possível. Pronto. Não pode haver outra opção. Na minha opinião, não pode haver outra opção. Além de que, obviamente, depois há pessoas mais talentosas, menos talentosas, ou mesmo mentalmente, que foram capazes de aquele ponto e vírgula invisível de eu é que ganho em vez do outro, e
fazem resultados e começam a subir. Portanto, a probabilidade, quando eu estava ali, quando cheguei aos 589, e a idade que tinha, não sei se tinha 21, 22, por aí, 21 talvez, comecei a achar que a probabilidade de lá chegar e o que seria o pós-carreira, estava-me a fazer um bocadinho de confusão, porque tinha muitos grandes amigos que adorariam e adoram ser treinadores de ténis, estar ligados ao ténis, e eu estava com uma dificuldade que era, só estava a ver o ser jogador, o ser atleta. Não tinhas o plano B, não tinhas o... tinhas. Pois, eu tinha o plano que gostava muito também. Que idealizaste, não é? Que idealizei muito desde miúdo, ser médico, brincava em casa com as minhas irmãs, com as caixas, os medicamentos, consultas. Portanto, eram duas coisas que eu gostava muito e queria muito para mim. Portanto, no mundo ideal era fazer primeiro uma coisa e depois outra, e depois percebi, ou faço uma ou faço outra, não dá para as duas. Se de facto, em vez de 589, eu tivesse a 189 naquela altura, se calhar pensavas de outra se maneira. calhar continuava, não é? Não consegui chegar lá. Por outro lado, achei que a probabilidade de depois ir até mais tarde com a profissão, acompanhado depois de muitos anos, talvez fosse melhor mudar, e por isso tomei essa opção. Quando mudei, não me custou muito inicialmente. Foste preparando? Não foi só por isso, foi porque saí quando estava com o melhor ranking. No alto, saíste bem. Na minha cabeça, fui jogar a Taça Davis, depois do Estoril Open, e não sei porquê. Ali as opções comecei a ver, comparando, portanto, comecei-me a perceber que as opções a tomar iam várias coisinhas a pesar, e uma das coisas era na terra batida, que era a minha superfície, via equipas aqui no país vizinho em que estavam todos muito bem estruturados. Portanto, não era só o treinador e o jogador, era uma equipa toda que parecia mais profissional? Muito mais profissional, e aqui era tudo custo dos pais, portanto, poucos patrocínios, pouca envergadura de equipa à volta. Portanto, tudo isso começou a pesar assim um bocadinho na balança, e a opção depois foi enveredar então pelos estudos. Como não foi numa queda, numa reta muito descendente, não me custou muito, porque foi assim um bocado consciente, que agora olho para trás e vejo com 22 anos, 21, 22 anos, até me... Cedo, foi cedo. Exatamente, era um bocado mais novo do que pensava a tomar essa decisão, porque é espetacular estar a fazer o que se gosta, com amigos, etc., a viajar pelo mundo. Mas há uma decisão muito com grande maturidade. É isso. Porque, ao fim e ao cabo, tomar essa decisão, e depois, neste momento, és um psiquiatra, e que, ao fim e ao cabo, vais ajudar muitos daqueles que estão nesse papel que tu tiveste. Já te apareceram muitos atletas de alta competição? Não muitos atletas, mas noutras situações eu acho que sim, que isso ajuda muito, não é só na alta competição de ténis, mas na alta competição da vida, em diversas profissões, e que foi uma ajuda espetacular para a minha profissão também, portanto, para ter uma visão mais abrangente. Grande. Vamos aí ao início, como é que tu começas no ténis? Foi engraçado, portanto, achava piada a raquetes, umas bolas de esponja que estava a jogar com 5 anos em casa, e o meu pai estava a ver um jogo de ténis de Boris Becker, Ivan Lendl, algo assim do género, e eu fazia coleção de moedas de 25 escudos, tipo tio Patinhas, e estava a gostar de ver, o meu pai também estava a gostar de ver, e eu perguntei ao meu pai se eles ganhavam dinheiro com aquilo. E o meu pai disse, estes gajos são milionários, pá. Eu, tudo perfeito, está decidido a minha vida, vou fazer isto também, pronto, facílimo, não percebo, os adultos complicam as coisas, não é? Sim, 5 anos, pronto, foi assim um bocado, giro, estou a gostar disto, ainda por cima posso viver disso, porra. Aí foi assim? Mais ou menos assim. Incrível. E depois como é que começaste a jogar? Onde é que... Portanto, nessa altura eu via também, estava no ginásio clube português, no Aikido, e lá de cima havia assim, tipo uma arte marcial, eu e a minha irmã, e víamos das janelas lá de cima, víamos os campos de ténis lá embaixo. Comecei a ficar assim hipnotizado, a olhar, a achar piada, portanto tudo junto, depois pedi ao meu pai para mudar para o ténis,
e bem, comecei a gostar Quem muito. foi o primeiro treinador, lembras-te? Perfeitamente, Pedro Bivar, que seguimos até ali ao Esteam, quando ainda era na cidade universitária, e depois é que houve ali umas mudanças. E foste para o Cláudio logo, não? Não, Paulo Lucas, no Benfica, e depois também mudámos de local até aos 16, 17, e depois é que foi o Cláudio. Momentos altos que tu tiveste, por exemplo, representar a seleção, como é que foi a primeira vez, recordas-te? Portanto, a falar de séniores? Não, de miúdos, juvenis. Portanto, foi, creio que foi em cadetes. Em infantis fui assim um primeiro internacional que por acaso não estava a treinar com o Pedro Bivar, mas foi o Pedro, o selecionador, convocou para uns torneios em Itália, portanto aos 14 anos, foi a primeira vez, exatamente. E que, foi espetacular. Ouvir o hino, levar o fato de treino com o nome de Portugal. E não só isso, e vi os número 1 do mundo, que era o Zabaleta e o Colombano, 2 argentinos, número 1 e número 2 do mundo, e que nós acabámos por nos conhecer, as equipas latinos falavam bem uns com os outros, sul-americanos e os portugueses mais abertos, os espanhóis na altura um bocadinho mais fechados, mas foi espetacular a vivência, o conhecer a realidade destes jogadores, era tão diferente nessa altura, que fiquei impressionado, e aí é que decidi ir estudar à noite. Portanto, tinha 13 anos para 14, ia do 8º para o 9º ano, segundo ano de infantil, e o Zabaleta estava há 6 meses fora de casa a jogar torneios internacionais. Era o meu primeiro torneio internacional fora de Portugal, já tinha jogado alguns em Portugal, primeiro, portanto uma diferença de ritmo e de vivência, de experiência de alta competição, que era muito diferente. Pensei, se eu quiser apanhar o comboio, vou ter que lutar. Os espanhóis iam deixar de estudar nessa altura, e aí é que foi a decisão de vou estudar à noite, quero agarrar isto, vou estudar à noite, para treinar de manhã e tarde. Mas foi assim a primeira experiência de... E acreditas, pelo que vias no circuito, acreditas que se tivesses tido a mesma oportunidade, ou seja, de poder jogar esses torneios todos, porque em termos de ténis era equiparado, tu tinhas bom ténis, portanto não era de certeza, não havia uma decalagem muito grande de ténis. Se tivesse esse tipo de experiência, estaria muito equiparado. Eu acho que está muito no interior do jogador, portanto, que acredita, que tenha, entre aspas, a loucura saudável suficiente para achar que pode ser número 1 do mundo ou dos melhores do mundo, tem que ser um bocadinho menos normal. Se for muito normal, pensa, eu tenho 2 braços, 2 pernas, ele também, então eu posso ganhar. Não, tem que ser um bocadinho, ou especialmente habilidoso em determinada coisa, que o faz acreditar que, mas de facto é muito trabalho, depois as equipas estão muito profissionais, com uma preparação física, parte psicológica, parte do treinador de ténis e tal, e um plano em que aquilo já está tudo by the book, quanto é que vão gastar, quanto é que tem que estar para ganhar, etc. Que é uma diferença abismal para o que era ainda no meu plano. Portanto, não quer dizer na minha altura, porque podia haver jogadores até mais antigos e que foram profissionais. Portanto, no meu plano, no geral, o que eu vejo agora é que era um plano mais pobre. Rudimentar, mais pobre. Pronto, com excelentes treinadores que tive a sorte de ter, e equipas giras de treinadores e de jogadores de ténis, mas comparando com estas equipas muito profissionais, tal como russos que estavam em Espanha a treinar com empresas, academias a patrocinar aquilo tudo, eram coisas muito sérias, muito profissionais já, tanto aos 12 anos, aos 10 anos, Kornikova, etc. Vi a Itália, ela era mais nova que eu, já com uma equipa toda ali à volta, aquilo era... Qual foi o jogador que mais te impressionou, que jogaste com ele? O Safin. Portanto, joguei com o Marat Safin em Espanha, e ele tinha 16 anos e eu acho que era 2 anos mais velho, e foi um jogo muito giro. Eu estava em boa forma nessa altura, e perdi em 3 sets com o Safin, e de repente isto no qualifying, segunda ou terceira ronda de qualifying, e o Safin
é o primeiro satélite que está a jogar e ganha o satélite e começa a jogar. Portanto, impressionou-me. Agora já se vê muitos jogadores a jogar dessa forma, portanto, com uma potência inacreditável, uma velocidade de jogo, um ritmo de todo o lado do campo, serviço, direita, esquerda, resposta, pum, pum, pum. E ele jogava assim, já nessa altura. Tu prognosticaste-lhe auguraste-lhe um bom futuro? Não, eu na altura, como estava a jogar contra ele, não percebi. Foi chateado de ter perdido, exatamente. Depois, quando vi a progressão dele no torneio, fiquei impressionado. Fiquei realmente impressionado. Cá em Portugal, quem é que te surpreendeu? Quem é que foi para ti o melhor jogador? Eu tinha muito o Nuno Marques como ídolo, a fazer aquelas primeiras meias finais no Estoril Open com o Emílio Sanches, tinha ganho ao Berazatei, que era 7 do mundo, portanto, obviamente, o Cunha Silva também, o Bernardo Mota e o Manuel Couto, mas o Nuno Marques foi assim o primeiro que teve lá, ainda por cima da top 100, mais tempo, que nos faz acreditar, se ele foi capaz, eu também sou português, eu também sou capaz. Isso dá uma força incrível. As pessoas perguntam, os espanhóis, porque é que são capazes? Não sei o quê. A Armada Espanhola, não é? Era um pai 20 no top 100 e já com um histórico completamente diferente e com uma massa associativa a jogar ténis e a tentar ténis de alta competição, que eram muitos. Eu lembro que a determinada altura, no meu ano, era eu e o André Lopes, portanto, um ou dois, depois mais um aqui ou um ali, a tentar, um mais velho ou mais novo, comparando com um número muito diferente. Pronto, aí a probabilidade de sair um jogador aqui ou ali é diferente, obviamente. Falaste no André Lopes e nessa altura também havia o Pedro Leão Saraiva, o grande Pedro Porra, que Pedro também é médico, que também seguiu medicina, ou seja, mais um que foi campeão nacional e que deixa o ténis, tem um plano, digamos um plano B, tem uma vida, uma segunda vida, e vai para a medicina, é anestesista, e que foi teu colega, foi teu contemporâneo. Exatamente. Já alguma vez falaram sobre essa a primeira vida e depois o facto de terem seguido medicina? É engraçado, não desta forma, agora seria engraçado falar com o Leão sobre isso. Vivemos juntos, a tirar o curso em Coimbra, de medicina. Tirámos o curso juntos, vivemos juntos na mesma casa, portanto ele estava na minha casa, o Leão é mais novo e fez uma progressão um bocadinho diferente, ou seja, muito novo, era um grande campeão logo de iniciados infantis, aos 14 anos impressionante a dar luta aos júniores, aos cadetes e aos júniores, portanto foi assim também um campeão inacreditável ali numa idade muito jovem. E depois estive com ele no Orange Ball, eu júniores e ele infantis ou cadete, infantis, a fazer jogos inacreditáveis, mas de facto depois a progressão de cadetes e júniores já não foi tão boa como outrora, e portanto depois também decide ir para a medicina. Mas não, é engraçado, não falamos muito sobre isso, apesar de estarmos os dois com um trajeto. Mesmo na casa depois, não falavam? Mesmo na casa, não, jogávamos uns treinos, um futebol, iam ténis. Jogar? Sim. Jogaram ténis? Sim, jogámos, porque jogámos interclubes ainda por algumas equipas, com outro jogador também, o Daniel Roberto, também viveu connosco. E então ainda jogávamos uns prize manas em Portugal, no início do curso, e depois é que teve que ser assim um corte, porque ou era uma coisa ou era outra, não dava para as duas coisas. Mas não falámos muito sobre isso, que é curioso. Incrível. Pode ser que agora já tem. Já se viram depois de voltar, de estarem a trabalhar, a exercer, já estiveram juntos? Já estivemos juntos, menos do que gostaria, porque o Leão vive Santa Maria da Feira, ali em Espinho, e tu aqui, e eu em Lisboa, e por isso, pela distância, infelizmente afastámos um bocadinho. No entanto, vimos no Porto e ali em Miramar algumas vezes, que é sempre ótimo, estar com ele e piada. Agora, falamos no Pedro e eu ia-te perguntar se as amizades que tu fizeste foram muitas do ténis e se ainda mantens esse, porque eu sei que no Clube 7 eu estive lá, portanto mantens com o Martim, com o Nuno Almeida, com o Nuno Matias, enfim. Há uma série de jogadores que continuam lá, mas mantiveste o contacto com os amigos que fizeste no ténis? Os meus amigos, quase todos, são todos do ténis.
Portanto, os meus melhores amigos, pá, é tudo pessoal do ténis, é fácil identificarmos, e tivemos ali alguma disciplina e rigor também do treino e do lutar e de há um esforço por aquilo que queremos, portanto foi facilmente a nossa amizade. Depois é fácil porque somos cúmplices e identificamos uns com os outros, humildes a trabalhar, etc., e com a tal tolerância à frustração de muitas derrotas que existem no ténis. Um torneio após outro, mesmo que vá à final e perca na final, é um bom resultado, mas uma frustração de uma derrota nessa semana. Na semana a seguir tem que estar preparado para outra. Portanto, identificamos e foi fácil. Eu talvez também, se calhar por ter ido estudar à noite, etc., comecei-me, ou pela vida, não sei, a dar com um pessoal um bocadinho mais velho, mas tudo malta do ténis, ou da minha idade, ou mais novos, ou mais velhos, e é tudo pessoal do ténis, porque quando fui estudar à noite, aos 14 anos, já era mais difícil rever, porque eram trabalhadores estudantes, etc., bastante mais velhos do que eu, e aí não ficaram amizades, na verdade. Como é que foi o período com o Cláudio? Foi muito enriquecedor, foi muito bom. A equipa depois cresceu, era primeiro o Ricardo Ferreira, Nuno Matias e eu, depois Bruno Fragoso, depois Emanuel Couto. O Ricardo Ferreira foi o primeiro a deixar de jogar, mas tínhamos ali uma equipa de excelentes jogadores a puxarem uns pelos outros. E a experiência em termos mentais, espirituais do Cláudio é muito boa. Portanto, é um grande ser humano, e esta parte que se foca muito na parte psicológica acaba por ser, mas os outros treinadores também. O Lucas também tinha muito esta parte da mente, mais tática, técnica. O Cláudio um bocadinho mais a parte mental, que espetacular, que são ensinamentos, são mestres. Os nossos treinadores foram mestres para a minha vida. Para a minha vida. Portanto, é uma escola espetacular para a vida. Ainda mantens o contacto com ele? Mantenho, fui ali ao clube e tive com o Emanuel Couto e com o Cláudio. Também muito menos do que gostaria, claro. Muito menos do que gostaria, mas de facto depois a vida um bocadinho preenchida, etc. E às vezes há assim uns desvios. Quando volto a jogar, agora há uns 3 anos, e os interclubes ali pelo Clube 7, é de facto notório que estamos muito mais com os nossos amigos, porque mais que não seja combinar um desporto, etc., que nos identificamos, depois uma refeição, depois isto aqui, depois outras coisas além de desporto, mas é mais fácil se estivermos a fazer algo em comum. E foi o caso durante muitos anos. Exatamente. Olha, e o que é que te vês ainda a fazer no ténis? Ainda te vês a fazer alguma coisa no ténis? De competição, não, assim, resultados, não, nem procuro propriamente isso, mas sim esta camaradagem, ter o prazer a jogar ténis, o prazer de estar com amigos, a parte dos interclubes e principalmente entre países, em que aí estamos a puxar uns pelos outros, é quase tipo uma guerra, uma batalha, sim. É espetacular, no bom sentido, saudável, são experiências fortes, que fortalecem muito os laços. São 24 horas, 7 dias de uma semana que estamos juntos, no caso do Campeonato da Europa, mas mesmo os interclubes cá fortalecem muito as relações. Portanto... Falaste em experiências, ia-te perguntar se te lembras de algum desses anos em que viveste no circuito e tiveste tantas viagens, se te lembras de algum episódio engraçado, curioso, que tenha acontecido? Dos que se possam contar. Tinha que pensar um bocadinho sobre isso, mas realmente dos que possam contar. Bem, é difícil. Não, mas estás. Tu e Emanuel Couto na mesma frase, tem que haver aí alguma coisa, algum momento em que... Não, sem dúvida, quando tivemos o Emanuel, o Bernardo, o
Marques, e eu em Espinho, na seleção, na Taça Davis, foi muito engraçado, muito engraçado. Foi aí que me raparam o cabelo e hoje tiveste de usar o corte da Taça Davis. Em que tinha, portanto, 20 anos e o cabelo todo de lado e atrás e aqui rapado com gilete, que foi a praxe. Teve muita piada depois o Israel ir ter connosco mais tarde, ia lá no Porto, ao jantar e estar ao meu lado e nem me reconhecer. E essa noite, pronto, a fazer um discurso, etc. Pá, teve muita piada. Guardas esses momentos? Guardo esses momentos, pá, entre outros momentos muito, muito fortes que marcam. Contei imensas histórias. Depois também, histórias difíceis, claro, de viajar sozinho, de andar de um lado para o outro com as malas, sustos, aviões, etc. Em que é forte. Tive alguns sustos na Rússia, a ir de uma cidade pequenina para Moscou, numa avioneta. Aquilo parecia mesmo que ia cair, era ali o fim. E a viajar, portanto, nessas viagens sozinho, que é duro, dá traqueios, mas duro. Mesmo também no México, um mês sozinho, já um satélite, ou seja, não havia portugueses nenhuns. Claro que nos faz sermos proativos, crescer, para aquecer antes dos jogos, ter com este, com aquele, pronto, com outros jogadores, e também fazemos novas amizades. O Matias contou uma história de uma vez estava com o Cláudio na Grécia, acho eu, e que portou-se mal, partiu uma raquete e fez não sei o quê, e o Cláudio estava na bancada e disse: então adeusinho, eu vou-me embora, tu ficas cá sozinho. Ele: está bem. E o Cláudio foi mesmo embora. E diz o Nuno que a partir desse momento abriu os olhos e que teve uma postura completamente diferente, porque ficou sozinho, teve que tratar ele dos aquecimentos, de hotel, de roupa, ou seja, não tinha ali ninguém, teve que ser ele a desenrascar-se e, portanto, ganhou competências de uma forma que não estava prevista, mas ganhou competências. E realmente no ténis é muito complicado viajar sozinho, por isso as pessoas não têm a mínima noção o que é. E antigamente, porque tu és de um tempo em que não havia telemóveis, não havia, para marcar uma viagem, tinhas que ir quase a uma... tinhas que ir quase à agência de viagens, não era? Hoje em dia com o telemóvel tu marcas tudo, não é? Agência de viagens, etc. Uma diferença grande. Essas coisinhas todas. Portanto, houve ali uma altura que, por acaso, quem me poderia ter acompanhado um bocadinho mais foi o André Lopes, que já não me recordo o motivo, mas que não acompanhou. Estava a treinar em Espanha, estava lesionado, etc. Tive assim uns momentos depois de maior ausência, e viajei, fiz esses torneios. De vez em quando ia um jogador ou outro português, ficava todo contente, mas essas viagens sozinho, pronto, assim um bocadinho mais duras. Depois tinha a sorte às vezes de conhecer pessoal porreiro, outras vezes menos porreiro, mas imensas histórias engraçadas, obviamente. Em diversos países, settings muito diferentes, melhor hotel do mundo, pior hotel do mundo, de ficarmos assim pelo meio com o Vítor Ferreira, de ficarmos uma vez já era tarde, os voos atrasaram-se para o México, e o táxi deixou-nos num único hotel que a cidade estava cheia, custava $2,50 por pessoa, e era um hotel que tivemos que pôr uma t-shirt na almofada, tinha pelos públicos na almofada e na cama toda, portanto as experiências eram muito dispares. Se entrássemos no quadro principal, etc, tínhamos direito a um hotel, hotéis bons, etc, sítios muito giros e sítios péssimos. Portanto, dá muito mundo. Estas experiências assim de 8 e 80 dá um mundo giro. Há uma pergunta que eu costumo fazer no final de cada programa e estou curioso para saber a tua resposta. Se vivias sem ténis? Não mudava nada do meu trajeto. Eu atrasei, por exemplo, 6 anos no curso por causa do ténis e não me arrependo nem um dia que me tenha atrasado nesta parte de profissional como médico, mas o ténis deu-me tudo. Acredito que se não fosse o ténis e se estivesse noutra profissão poderia estar relativamente como estou agora, me sinto confortável, sinto bem,
mas o ténis, abriu muitos caminhos, fez-me crescer muito como pessoa, as experiências todas que tive, o viajar muito e o conhecer diferentes culturas, etc., abre muita mente. Portanto, devo quase tudo ao ténis e, nomeadamente, aquilo que faço agora, creio que foi por causa do ténis, por me ter aberto a mente, a parte do pensamento, do acreditar, etc., e dar a volta nos momentos maus, o pensamento negativo, positivo, além de ter aberto a mente em termos culturais, e a psiquiatria fazer parte da minha vida hoje. Portanto, mesmo no meu dia-a-dia como trabalho, como profissional, o ténis e a alta competição têm muita influência. Portanto, cada pessoa é uma pessoa, obviamente, nas especificidades de cada profissão e cada área, mas eu acredito que na minha, com estas especificidades, vai ser uma característica daquele psiquiatra e não do outro que tem outra vivência. E adorei o trajeto com todas as dificuldades, mas não me dava nada e sem ténis não dava. Tiago, obrigado por partilhares um pouco da tua vida e felicidades.